Aí, Deu certinho. Deixa eu arrumar a luz aqui. Tá dando sombra? tá não, acho que você pode chegar sua câmera um pouquinho mais perto. Mais perto? Hum, Assim, tá bom? beleza. Beleza. Boa noite, gente. Boa noite, A gente entrou pessoal. Vamos esperar. Pode falar. a gente entrou um pouco mais cedo, para esperar o pessoal entrar com calma, né? E a gente organizar também o som, a imagem. E eu queria que vocês dessem um retorno se está dando eco ou não. Deixa eu arrumar. Eu fico perto do celular para enxergar e minha cara fica toda enorme. Lembrando que nenhuma das duas é boa de vista. Então, gente, paciência. O pessoal está entrando, a Né entrou, a Taisla, Marcela também passou em cima. Aí, a Marcela Marcela. está falando, tá tudo ok. Ela falou som, não está dando eco. Isso é bom. A gente vai esperar das 21 horas, né, Wagner, para a gente começar Isso mesmo. certinho já. Se vocês escutarem um menino gritando, é o Lourenço, que mãe é assim, né? Diego entrou. Eu fechei a porta, mas ele costuma querer entrar. Nós Deixa eu ver estamos a com um hora coro bom, aqui. ó. Luzimar. Muito obrigada, Luzimar. Rosimar, Meus Deviane vídeos fazendo entrou. aquele sucesso. Ao Mário. Bença, pai. O Dante é que entrou. Gláucia. Que bom, gente. A gente, né, receber vocês aqui hoje para falar um pouco do livro, né, de São Francisco de Sales. A gente fica muito feliz que vocês estão presentes aqui com a gente hoje. Bora lá. Já deu 21 horas. Nós vamos fazer uma apresentaçãozinha rápida, porque para as pessoas dos dois Instagrams se conhecerem, né? Meu nome é Wagda Campos, eu sou mãe, esposa, dona de casa e agora recentemente tenho atacado como youtuber, né? Mexendo com os videozinhos. Muita gente que está no meu Instagram me conhece aqui pelos videozinhos. Você, Aline? Meu nome é Aline Arenari, sou mãe também, esposa, filha. Eu falo que dessas profissões aí, a mais difícil é ser mãe, né? A Com gente tem que certeza. superar todos os dias. E aí, nós vamos dar. Você quer falar um pouquinho de que levou a gente a. Vamos lá. O livro, mostra até o seu aí, Aline. Tudo que levou a gente foi esse livro aqui, ó, Filoteia, do São Francisco Sales. Eu fiz o curso, né, do Padre Paulo Ricardo de Temperamentos né, eu como uma boa colérica, o que mais pegava para mim era humildade, humildade. E eu via que ele batia muito na questão humildade de São Francisco Sales. Aí eu procurei saber sobre São Francisco Sales e encontrei esse livro, que é tipo um manual para a santidade. E aí eu fiquei doida com o livro e a Aline gosta de ler bastante. Mandei para a Aline, falei, Aline, olha que livro legal. E aí ela comprou uma ideia, que a Aline é dessas amigas que compram as ideias. A Aline falou, não, vamos comprar e vamos fazer um grupo de estudos. Só que agora eu estou morando aqui em Minas e a Aline está lá em Goiás. Aí eu falei com a Aline assim, olha, se a gente for fazer o grupo de estudos, a gente vai fazer via digital, né? Falei, então vamos fazer isso e gravar? Vai que as outras pessoas também, né, se interessam e gostam do assunto. E aí começou a ideia de fazer isso para todo mundo. Mas aí é isso. Nós vamos falar hoje aqui, nós vamos fazer uma parte introdutória, o que é o livro, como surgiu o livro, falar um pouco de São Francisco Sales, que ele é um cara assim sensacional. E aí nós vamos falar como que nós vamos fazer esse grupo, né, de estudos para todo mundo trabalhar junto com a gente. Quem tiver animado, quem quiser ler, bora lá, Caminho da Santidade. Não é fácil, não. Isso mesmo. E uma coisa bacana é que a gente tem muito isso, né, eu e a Wagner? Quando a gente descobre alguma coisa nova da nossa igreja, né?
Uma manda para a outra e a gente vai fuxicando. O curso dos temperamentos também eu fiz depois que a Wagda fez, com o Padre Paulo Ricardo, e foi libertador para a gente. E assim que a Wagda falou do livro, eu já comecei a pesquisar. E aí a gente conseguiu comprar da mesma editora, mas edições diferentes, né? A da Wagda é de bolso, o meu eu acho que é normal. A gente só viu esses dois, né, lá. O meu é pequititito. Depois, no decorrer do livro, você vai vendo que eu percebi que tem muito dele pequeno, e eu acho que é uma coisa que é de bolso mesmo, é preciso levar para a vida toda, levar na bolsa mesmo. Para se deliciar, né? É, E assim, o que é interessante é que quando a gente começa uma coisa que a gente vê que é edificante para a gente quer contar para todo mundo. E aí exatamente. teve a ideia da live, que a Wagda deu a ideia e a gente teve esse impulso na hora de fazer. Nós vamos dar a introdução agora, eu vou falar um pouquinho da vida de São Francisco de Sales, e aí depois a Wagda vai entrar no livro, né? Falar um pouco sobre o livro e depois a gente vai abrir para perguntas se alguém tiver dúvida e falar como é que vai funcionar as lives, né, Wagda? Exatamente. Então, gente, São Francisco, ele nasceu em Sales, num castelo de Sales. Ele é de uma família nobre, bem rico para a época, e por isso São Francisco de Sales. Ele teve esse nome porque a família era muito católica e devota de Francisco de Assis, né, de São Francisco de Assis. Então, a mãe, como era muito devota, resolveu dar o nome dele de Francisco. E é engraçado que as histórias, às vezes, se cruzam, né, dos santos. Lembrando, né, gente, que a vida dos santos é muito interessante. Isso tem me instigado muito, que a Wagda está acompanhando mais as vidas dos santos, e geralmente, quando ela surge alguma coisa, ela sempre me fala. E a gente que busca a santidade na família, né, na rotina do dia a dia, é muito interessante a gente dar uma desmembrada na vida dos santos. E de São Francisco de Sales é uma delícia saber sobre a vida dele, né? Então, ele nasceu em Sales, ele sempre foi muito dotado de uma inteligência vívida mesmo. E aí os pais queriam que ele se formasse doutor, tudo, e ele sempre estudou em boas escolas. Então, aos 17 anos, ele saiu de casa e foi estudar num colégio jesuíta, né? A direção era da Companhia de Jesus, que a gente chama de jesuíta, e ele foi estudar retórica e filosofia. Antigamente não existia, é bom lembrar que antigamente não existiam as matérias igual existe hoje em dia. E um ano depois que ele entrou nesse colégio, ele teve um convite para fazer uma discussão teológica de grupo, né? Aquelas rodas que a gente faz na faculdade hoje em dia, de grupo. Ele teve esse convite. E nessa discussão teológica, ele começou a duvidar da misericórdia de Deus. Então, ele começou a achar que estava predestinado ao inferno. Quando eu li isso, eu falei assim, gente, quantas vezes na minha vida eu fico pensando assim, né? Eu, como sanguínea, né? Eu fico pensando assim, gente, eu tô achando que eu não tô indo pro céu hoje. Tem dia, né? Que tem dia que eu acho que eu vou. Então, ele, nessa discussão teológica, que a esperança é a última que morre, né? E nessa discussão teológica, ele sentiu isso muito forte no coração, da dúvida da misericórdia de Deus. E é um conflito interno, né? Quem é cristão, quem é católico, assim, que é de caminhada, quando a gente começa a duvidar dessas coisas, a gente entra em um conflito interno mesmo, eu falo que é o próprio inferno, né? E aí ele adoeceu. Uma vez eu li, só abrindo um parênteses, uma vez eu li que se a gente começa a ter esse conflito, isso quer dizer que a nossa vida espiritual tá boa, né? Que se começa a ter tentações, isso quer dizer que Deus está agindo muito forte e que a tentação está ali querendo te sondando, né? É um pouco tenebroso, mas você pensa, pô, Deus está mais perto. E sempre tem um ensinamento, né? Uhum. E quando ele teve esse conflito, ele adoeceu de ficar de cama, assim, de uma depressão muito profunda. Ele não conseguia sair da cama. E aí ele, assim, ficou, os amigos próximos tentando ajudar, e ele decidiu, como ele era muito devoto de Nossa Senhora, ele decidiu ir numa igreja de Nossa Senhora do Livramento. E aí, aos pés da imagem de Nossa Senhora do Livramento, ele pediu para que ela intervisse por ele, para que ele
tirasse isso do coração, para dar a certeza do caminho que ele tinha que seguir. E a gente sabe, né, eu como muito devota de Nossa Senhora Aparecida que eu sou, eu falo que quando Nossa Senhora passa, ela limpa. E aí nos pés de Nossa Senhora do Livramento, ele teve essa libertação de alma mesmo, e ali mesmo ele fez um voto perpétuo de celibato. E colocou no coração, ele era dotado de um amor muito fervoroso por Deus, sempre foi. E ele colocou que ele queria seguir o sacerdócio. Ele formou, né, hoje em dia a gente pode chamar de ensino médio, ele formou o que era teoricamente equivalente a isso na época e voltou para casa. E aí ele voltou para casa, ainda não queria contar aos pais isso, e ele foi para a faculdade em Pádua, fazer a magistratura, que é o atual direito, e teologia. E ele estudou, se formou, voltou, já com a ideia de comunicar aos pais que queria o sacerdócio, mas chegou lá, o pai dele já tinha arrumado um cargo renomado para ele, né, na cidade dele na época, que era Saboia, e uma moça para ele se casar. E aí ele, firme na fé, ele falou com o pai que queria ser sacerdote e que não abriria mão, que já tinha feito, inclusive, um voto pessoal de celibato perpétuo. E aí, você pensa hoje em dia, se um filho da gente chega e fala que quer ser padre, eu vou ficar amando, mas tem família que não aceita ainda. A gente sabe que não aceita. E na época, então, era uma coisa absurda. Ainda mais uma pessoa igual ele, estudada, com uma família de aquisições enormes. E aí os pais, ao primeiro momento, eles não aceitaram. Só que depois, São Francisco foi colocando, né, no coração dos pais, rezando e pedindo que eles aceitassem, porque era a vocação dele. E aí ele foi receber o sacerdote da mão de Dom Cláudio Granier, bispo de Genebra na época. Então, e aí ele foi ser sacerdote às margens de uma cidade que chamava Chablais, às margens do Lago de Genebra. E aí, gente, só para contextualizar, na época que ele foi ser sacerdote, Martim Lutero estava fazendo a Reforma Protestante na Alemanha, todo mundo lembra, né? Da Reforma Protestante e tudo, e ele chegou em Chablais, a maioria de lá queria seguir o calvinismo. O calvinismo na época, na cidade, é um ramo bem, assim, eles eram bem fervorosos, matavam mesmo, né, os cristãos da época. Então, ele pegou uma igreja fragmentada e Dom Cláudio Granier, juntamente com ele, começou a tentar trazer essa cidade de novo para o catolicismo, né? E sempre com suas pregações fervorosas, ele tinha umas pregações muito fervorosas, impressionantes. Ele começou a fazer panfletos e folhetos de jornalzinhos, combatendo a heresia, né, com as palavras de Deus, mostrando o caminho do catolicismo e colocando debaixo de porta em porta. E com isso ele ganhou assim, uma repercussão muito grande, mas também despertou o ódio dos calvinistas. Só abrindo um parênteses, Ale, com essa atitude dele, né, de fazer os panfletos, eu andei lendo que primeiro ele estudou sobre calvinismo, para ele saber com quem que ele estava lutando, para saber quem era o inimigo. Isso. E com essa cena dele fazer os panfletos e ter essa ideia de distribuir os panfletos, ele ganhou o título de padroeiro dos jornalistas, né? Padroeiro dos jornalistas por causa disso, que acho que foi o primeiro que saiu distribuindo notícias assim de porta em porta. Tem uma curiosidade bacana que eu vou contar no final. Foi o Papa Pio XI que declarou ele padroeiro dos jornalistas e dos escritores católicos. Uhum. Depois da morte dele. E aí ele começou a fazer esses pregões, né? Bater de porta em porta. E a nobreza começou da época, que era a classe mais evidenciada, assim, ele era muito lembrado pelo seu grande amor aos pobres. Ele sempre teve essa linha de São Francisco de Assis.
E aí a nobreza começou também a ter nele um amparo espiritual grande. Ele começou a ser diretor espiritual das pessoas dessa cidade. E a cidade foi se convertendo inteira. E aí o calvinismo foi perdendo espaço lá em Chablais. Quando ele começou a ter notoriedade lá, ele foi à França, um fato curioso, ele esteve em Paris para pregar e pregou sobre os sermões quaresmais em Paris. E essa pregação dele lá chamou a atenção de todos da época da França, e quando ele retornou a Chablais, ele já retornou com uma maior força de evangelização, maior poder de notoriedade. Então, ele começou aí a levar os fiéis para a igreja, ser um diretor espiritual, que a cidade estava um porto seguro, né? A gente cristão, eu falo que é importante a gente ter um padre de confiança para confessar, para ter um amparo, um aconselhamento, a gente chama de aconselhamento hoje, porque às vezes no dia a dia, da rotina do dia a dia, a gente não sabe lidar com certas situações, e eu aconselho, né, como ele foi o grande diretor espiritual da cidade inteira, eu aconselho que todo mundo tenha um diretor espiritual. Depois disso, ele fez os 5 primeiros anos de sacerdócio, né, assim, ele abraçou e começou a evangelizar, assim, logo que entrou. Depois desses 5 anos, ele foi intitulado bispo auxiliar de Genebra, né, tinha o Dom Cláudio Granier, que né, fez ele de sacerdote, e ele tornou-se bispo auxiliar. Só que 3 anos depois que ele virou bispo auxiliar, Dom Cláudio adoeceu e faleceu. E aí, São Francisco de Sales não sabia se ele queria assumir ainda, né, o bispo, porque ele era a pessoa mais cotada para ser bispo. Então, ele fez um retiro de 20 dias e voltou desse retiro e aceitou. E aí, ele se tornou bispo de Genebra. E aí, um bispo muito revolucionário. Revolucionário a ponto de arrastar multidões, e nessa fase já o calvinismo já não tinha mais influência nenhuma na comunidade lá. E aí, quando ele voltou bispo de Genebra, ele achou uma pessoa muito queridinha, nossa, não sei se você já ouviu falar, mas é a Santa Joana de Chantal, e uma pessoa de fé, ele foi, né, um diretor espiritual dela na época, ela era madre, aí era Madre Joana de Chantal, e juntos eles fundaram a Ordem das Irmãs Visitandinas. E essa ordem, a princípio, o que São Francisco de Sales queria? Queria que fosse uma ordem, como o nome diz, né, de visitação, de porta em porta, de ir em hospitais, de fazer o que todo cristão deveria fazer, evangelização mesmo, aonde estiver e quando estiver. Só que a igreja da época era muito engessada, e não deixaram eles criarem uma ordem livre. Então, criou-se a Ordem das Irmãs Visitandinas, mas enclausuradas. Né? Assim, que era o contrário que ele queria, mas mesmo assim ele criou. E aí, a Santa Joana de Chantal, junto a ele, foi cofundadora, e eles começaram essa ordem pequena, depois a ordem se expandiu. E aí, mais para frente, eles teve um papel importantíssimo pós-Revolução Francesa, que eu vou explicar aqui. E aí, como todo mundo gostava dos sermões de São Francisco de Sales, ele foi muito cobrado a deixar suas obras escritas, né, no papel, sermãos. E aí ele começou a escrever, e aí, originalmente, que eu não sabia, é porque ele tem uma lista de livros, né, ele fez essa introdução à vida devota, que é o Filoteia, que é o que a gente, para quem entrou depois, né, é esse livro que a gente vai fazer as lives dele, né, o meu e da Wagner são diferentes, mas é diferente, mas é igual. E o Tratado de Devoção a Deus, que eu tô louca para ler, que eu acho que deve ser o nosso próximo livro, né? Que eu acho que, assim, que deve ser uma coisa sensacional. E aí ele começou a escrever cartas, né? A Wagner vai explicar o que significa Filoteia, que mais ou menos vai estar em volta disso. Ele começou a escrever cartas para os fiéis. E aí ele começou a registrar essas cartas, e essas cartas depois se transformou nos outros livros dele. Né? Diz que são mais de 2.000 cartas que ele escreveu na época.
E aí ele faleceu cedo, ele faleceu aos 55 anos, em Lyon, na França, né? Em 28 de dezembro de 1622, mas a Igreja Católica celebra o dia dele no dia 24 de janeiro, que é do ano seguinte, né? Porque foi quando os restos mortais dele foram transferidos para Anens, que é a cidade onde o corpo dele está enterrado, né? Dele e de Santa Joana de Chantal. Os dois estão juntos. Só para E quem não ele foi sabe, só pode para falar. quem não sabe, o dia do santo é comemorado o dia que ele morre, que é o que eles falam que é o dia que ele ganhou o reino dos céus. Então, o dia do nascimento do santo não nos importa muito, é o dia que ele morreu, que ele foi ao encontro de Deus que se comemora. Isso. E aí, no caso de São Francisco de Sales, eles abriram essa exceção porque foi quando foi transportados os restos mortais dele para Anens. Em 1661, ele foi beatificado. E olha que interessante, foi a primeira beatificação feita na Basílica de São Pedro, em Roma. Eu não sabia, eu achei super curioso, foi a primeira beatificação feita na Praça de São Pedro, pelo Papa, em 1665, né? Que a canonização dele aconteceu 4 anos depois, né? E aí ele foi declarado pelo Papa Pio IX doutor da Igreja, e depois o Papa Pio XI declarou ele como protetor dos jornalistas, né, e escritores católicos. E a vida de São Francisco é basicamente isso. É uma vida de fé, de pregação, de conversão, né, dele e da família dele inteira. É uma pessoa que mudou a visão da cidade onde ele foi sacerdote. A gente tem que pedir a Deus por mais sacerdotes assim, né, que queiram interagir com a comunidade, que coloque a mão na massa mesmo. E aí eu tenho 3 curiosidadezinhas dele. No século XIX, todo mundo conhece Dom Bosco, né, que criou a Ordem dos Salesianos, né? E E isso os foi em salesianos, 1800. E assim, eu nunca me perguntei, né? Porque Dom Bosco criou e não tem nada de Bosco, de não tem Bosco no nada nome. no nome. E aí, isso foi, gente, ele morreu em 1600, uns quebrados, igual eu falei, e Dom Bosco é de 1800, século XIX, né? Só pra gente. Então, Dom Bosco veio depois. E Dom Bosco nutria uma admiração muito grande por São Francisco de Sales. E aí ele criou a Ordem dos Salesianos, que a gente tem até hoje, né? E é uma ordem para a educação de jovens. E Dom Bosco, ele prega a vida, a obra de São Francisco de Sales, pregou, né? E a obra dele ainda permanece com os salesianos. Eu tenho Outra. comigo que Dom Bosco é colérico, né? Eu costumo falar que eu tenho os meus santos prediletos e o Dom Bosco é meu colérico preferido. E eu acho que nós coléricos nós tendemos muito ao São Francisco de Sales, porque para quem é colérico a humildade é onde é a virtude que a gente mais tem que trabalhar. Aí eu penso que a afinidade que o Dom Bosco tinha é essa afinidade que eu ganhei com São Francisco de Sales. E aí você falou de colérico, olha que interessante. Depois da morte dele, acharam uma mesa no escritório dele, e essa mesa por baixo estava toda arranhada com as unhas dele. E aí os amigos próximos falaram que ele preferia arranhar a mesa com as mãos do que responder sem amor aos fiéis dele. Nossa Eu Senhora, a minha achei isso mesa ia descascar. sensacional, né? E assim, às vezes no dia a dia a gente, assim, toma lá e dá cá, né? A gente responde prontamente, e isso me fez pensar muito de como a gente deve pensar, né, antes de agir, nós cristãos principalmente, né? Porque ele preferia se machucar do que responder sem amor. E aí tem as 2.000 cartas que ele escreveu para os fiéis. E aí, assim, ele ganhou fama também como bispo por ser amante dos pobres, né? Pelo seu amor, sua mansidão de coração e amante dos pobres. E aí, gente, a última curiosidade
é que depois, quando veio a Revolução Francesa, que a gente estudou tanto na escola, tudo bonitinho, mas não teve nada de bonitinho, né? Isso é o que a escola quer que a gente tem que estudar, né? Mas a gente, cristão, sabe que houve uma perseguição muito grande na igreja na época, né? Que eles queriam perseguir a igreja para que a população em geral tivesse no Estado e no governo uma doutrina maior. Eles não queriam que a igreja intervisse nas coisas do Estado. E aí veio a Revolução Francesa encabeçada pelo moço, que eu esqueci o nome. Eu sou boa de nome, não. Ele queria caçar todo mundo. E aí eles, nessa época, tinha 80 conventos das irmãs visitandinas na França. E aí eles foram até os conventos das irmãs enclausuradas e foi dada a opção. Ou você volta para casa e nega a fé, ou vocês morrem por guilhotina. E aí a maioria, né, das irmãs que estavam nesses 80 conventos preferiram a guilhotina. E uma coisa que chamou a atenção dos jornalistas na época, que nessa época já tinha, né, uma imprensa assim, pouca, mas já tinha, é que as irmãs caminhavam para a guilhotina com a afeição como se a noiva tivesse caminhado ao encontro do marido no altar, com extrema alegria. Todo mundo os panfletos, os jornais da época não conseguiam entender que amor é esse, que elas tinham tanto por um Deus que ia para a morte de guilhotina e morriam sorrindo, né? E aí o resumo da vida de São Francisco é esse. Eu espero não ter cansado todo mundo. Eu vou fazer só uma curiosidadezinha que eu escutei no Arautos do Evangelho. Eu escutei uma historiazinha de São Francisco Sales, que disse que ele era todo padre santo era um bom confessor. E disse que ele estava no confessionário e foi uma pessoa se confessar, a pessoa estava indo por protocolo. E ela pedia perdão, mas assim, por pedir, não estava nada arrependida. E a pessoa cometia atrocidades, e ela foi falando no confessionário atrocidades, e a pessoa estava ali, pouco se lixando, não estava arrependida nem nada. E São Francisco Sales foi escutando aquilo, e foi vendo, obviamente, que aquela pessoa não estava arrependida, e disse que ele começou a chorar, e ele foi chorando, e que por resto ele chorava alto. E a pessoa que estava se confessando falou assim, o que está acontecendo, padre? E ele falou assim, eu estou chorando sabe, se era de dó, de piedade por aquela pessoa. E por fim ele foi chorando alto, que disse que se ouvia na igreja toda, e aí aquela pessoa que estava se confessando de fato se arrependeu e de fato confessou-se de verdade. Mas essa é uma historinha do Arautos que eu escutei sobre São Francisco Sales, que mostra um pouco do amor dele que ele tem por Cristo, né? Pela igreja, por Cristo, por toda essa história que a gente tem. Ele começou a desenvolver a ideia de amar a Deus. A medida de amar a Deus é amar sem medida, que é de Santo Agostinho, essa frase é de Santo Agostinho, mas quem começou a desenvolver essa ideia foi São Francisco de Sales, na época, né? Que aí evidencia muito o que você falou. É um amor pelo próximo, mesmo sem conhecer e se colocar, né, no lugar de chegar ao ponto de se arrepender do pecado do outro. Do outro moço, ele se arrependeu e chorou pelos pecados de outra pessoa. Isso. Finalizado? Gente, finalizado. O pessoal está perguntando sobre a Paulinha. Sobre os temperamentos. No final a gente pincela sobre isso. Aí a gente vamos combinar tudo. Assim? Tá. No finalzinho a gente pincela sobre isso, que a gente acaba falando um pouco sobre temperamentos, mas aí a gente fala sobre isso no final. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o prefácio do livro. A parte principal, a parte inicial do livro, que é São Francisco que escreveu. E assim, cada dia que passa, cada vez que eu vou lendo, eu vou me apaixonando mais por São Francisco Sales. Ele começa escrevendo dizendo assim, que tem uma moça que ela prepara os ramalhetes. Tem flores, tem vários tipos de flores, e ela consegue dispor as flores no jarro de inúmeras formas diferentes que nenhum fica igual ao outro. E aí ele diz o seguinte, a doutrina da igreja, ela é uma só, mas o Espírito Santo, ele arruma várias formas, várias variáveis de lição, de arrumar essas lições de virtudes, que a doutrina é uma só, mas a gente tem mais de 1000 formas de apresentar.
E aí ele diz que esse livro que ele está escrevendo é uma das formas. Ele diz: eu te ofereço as mesmas flores, só que de uma forma diferente de apresentar um ramalhete diferente. Os livros, ele disse que antigamente os livros de direção espiritual, etc e tal, eram muito dirigidos a monges, a religiosos, a pessoas que estavam nesse meio, né? As pessoas que se retiravam do mundo, vamos assim dizer, para buscar a santidade. Não tinha tanta obra Antigamente, para a comunidade não ler, né? tinha, não tinha. É, E aí gente, eu digo, lembrando que esses livros que a gente lê hoje, que a gente católico tem preguiça de ler, vamos falar a verdade. muito. Mas a gente não pode reclamar não, porque a gente tem muita obra disponível para a gente estudar, porque antigamente não tinha isso. Os santos de antigamente era mais na raça, né? Era desse Mas jeito. aí eu digo assim, aí as pessoas se retiravam para buscar essa santidade. E aí as pessoas que estavam no mundo, no meio, elas ficavam dando desculpas que as ocupações do dia a dia faziam escapar da santidade. Isso é antigamente, né? Hoje não, tá, gente? Hoje em dia ninguém faz isso. Só antigamente. Então, só antigamente. Então as pessoas davam desculpas. E aí ele dá o exemplo da Madre Pérola. Essa aqui vai para trás, ele tá curiosa com o meu videozinho até hoje. O Diego também me perguntou, falei, assiste a live. Aí ele dá o exemplo da Madre Pérola. A Madre Pérola é uma concha redondinha e ele diz o seguinte: a Madre Pérola ela fica lá no mar, no fundo do mar, mas não entra água salgada dentro dela. Então, ele está querendo dizer o seguinte: nós podemos estar no meio, nós podemos estar no mundo e conseguimos sim a santidade. E aí ele cita a Madre Pérola. E aí eu pesquisando um pouco mais sobre a Madre Pérola, eu acho tão bonito como Deus fala com a gente nas minúcias da natureza. Aí a Madre Pérola, né, aquela concha. E aí eu vi o seguinte, que a Madre Pérola ela fica lá no fundo do mar, mas quando alguma coisa tenta invadir ela produz um material brilhante, né? Que é aquele perolado que a gente conhece. Ela produz esse material para expulsar, que ele brilha para expulsar, se for algum animal. Agora, se for alguma areia, uma pedra, alguma coisa, ela envolve esse material ela envolve esse intruso desse material brilhante e se transforma em pérola. Então pensa que legal. A Madre Pérola, a gente tem que ser Madre Pérola na vida. Ela não se deixa invadir pela água salgada do meio. E se alguma coisa tenta entrar nela, ela transforma essa coisa ruim, esse intruso, em pérola, em brilho. Então ela transforma o que veio de ruim para ela em coisa boa. Pensa, olha quão valioso é uma pérola, né? Então, assim, quanto mais ela é invadida, mais ela brilha, mais ela exala. Então, é isso que a gente quer buscar, né? A gente quer exalar o brilho, e se alguém tenta nos invadir, que a gente falou mais no início, né? Que quando a gente está com a vida espiritual boa, a gente é tentado, a gente é. Então, a gente. Não é porque você vai na igreja, não é porque você reza todo dia que você vai deixar de ser tentado. A tentação são diárias. E aí, isso é bacana que a Wagner está falando, que o importante é saber transformar isso em coisas boas, que é em pérolas, a né? linha de raciocínio em pérolas. E é muito difícil, não é fácil. Não é fácil. E aí São Francisco ele segue nesse prefácio dizendo assim: existem almas que conseguem viver no meio sim, sem se contaminar. O trabalho é maior? Ele ainda diz assim: eu confesso que o trabalho é maior. Eu costumo citar um exemplo, eu tenho uma prima que ela é missionária, e aí ela fala, né, Deus fala. Eu falei com ela assim: olha, você tá lá só rezando, Deus fala com você, você escuta. Eu tô aqui lavando roupa, fazendo almoço, olhando o menino, Deus fala lá no cantinho, lá longe. É difícil demais a gente escutar Deus falando. Então, para a gente é uma batalha maior essa busca de santidade. E aí ele diz o seguinte, ele segue falando assim, que ele não tinha intenção de publicar esse livro. Porque, na verdade, tudo começou quando? Ele fazia essas direções espirituais para várias pessoas. Em geral, eram as pessoas de convento, que essas pessoas que estavam em conventos, seminários, que elas buscavam essa direção espiritual. Só que uma alma, ele falou assim, uma alma do meio pediu ajuda a ele.
E São Francisco de Sales, ele é um cara, ele falou assim, como que eu não vou ajudar? Então Como ele não começou a ajudar? ajudar como não ajudar essa pessoa, né? Ele começou a ajudar essa pessoa. E aí ele nomeou essa pessoa de Filoteia, que é o nome, né, da live, que é o nome do livro. Filoteias Uhum. quer dizer, teia vem de Deus e filo vem de amante. Então é pessoas que amam a Deus. Então o nome Filoteia são pessoas que amam a Deus. E aí essa pessoa, como ela estava no meio e tudo, ele resolveu instruir ela, mandando cartas. Ele mandava cartas para a pessoa consultar sempre. Daí que vem essa ideia do livro pequeno, Livro porque de a gente bolso, precisa é. consultar sempre. Esse não é um livro que você compra e empresta para a pessoa. Eu acho que é um livro que tem Não, que estar na bolsa, tem que consultar e a sempre, tem que gente, voltar. folheando os capítulos, né, a gente vê que são capítulos bem pequenos, assim, Uhum. rápidos, para consulta mesmo. E tem os nomes dos capítulos que são interessantíssimos. O Diego Sim, estava eu não sei o folheando. seu livro, Aline, mas o meu no final tem um índice por nomes. Então, tipo assim, eu quero por comunhão. Então, eu vou lá e busco os capítulos por comunhão. Então, assim, é um livro de bolso Tem. mesmo. É um livro que o meu já está todo riscado e pretendo riscar bastante e levar ele no bolso. Então, ele escreveu as cartas com essa ideia, que essa pessoa, que nós vamos chamar ela de Filoteia, que ele chamou ela de Filoteia, que essa pessoa pudesse consultar sempre as cartas. Então, o que ele chama de eram orientações e avisos, numa linguagem muito clara e de coração. A linguagem aqui de São Francisco é muito clara, assim, muito popular, porque ele disse exatamente porque ele estava falando com pessoas do meio e não pessoas que estavam retiradas, igual no convento, e Ele não tem seminários, uma etc. E tal. escrita, ele não tem uma escrita difícil de, porque às vezes as pessoas até mais velhas, elas têm uma dificuldade muito de entender até a Bíblia mesmo, né? Porque tem Uhum. palavras que a gente não compreende, mas a escrita de São Francisco, quem quiser acompanhar com a gente, né? As leituras dos capítulos e as discussões aqui, não vai ter dificuldade nenhuma de entender o que ele está falando. Sim, porque ele na pessoa, até naquela época, né? Hoje em dia todo mundo tem estudo, todo mundo sabe ler, e antigamente estudava-se quem ia para o seminário, né? Que quem ia para esse convento eram pessoas mais estudadas. E ele não, ele escreveu por A mais B. Eu, mas a Aline, a gente assistiu uma aula de uma. Eu esqueci o nome da professora, Aline. Uma professora Ah, que eu ela deu não uma vou aula. lembrar. Ela deu uma aula de filosofia, eu acho, não sei, teologia, e Filosofia. aí e ela dá nessa aula e ela diz assim: São Francisco de Sales ele dá os passos, ele dá passo a passo. Aí ele manda uma carta ensinando ela a rezar, e aí ele manda a segunda carta partindo do pressuposto que ela não soube rezar. E aí ele manda uma segunda carta falando: olha, eu acho que você não soube mesmo rezar, não, então é isso, aquilo. Então ele dá passos para a oração, ele dá assim, muito assim, para gente que do mundo mesmo, assim, a gente que não tem essa vida espiritual muito avançada, mas que quer ter essa vida espiritual muito avançada. E aí, ela, com as cartas, né, em mãos, ela caiu na mão de um padre. E o padre falou assim: poxa, isso aqui é muito valioso. Isso aqui não vai servir só para essa pessoa que você mandou. Isso pode servir para muita gente. E aí ele resolveu publicar. Aí ele disse assim, nessa época que ele publicou esse livro, que até ele fez o prefácio, eu acho engraçadinho que ele pede desculpa, que ele diz assim: eu sou um É bispo verdade. e bispo não tem tempo para nada. Pensa, um padre já não tem muito tempo, bispo não tem tempo para nada. Aí ele virou e falou assim: mas só que eu penso, poxa, eu tenho que ajudar essas almas. Aí ele disse que ele só organizou as cartas mais ou menos e organizou assim, fez esse prefácio e arrumou tudo, e ele diz assim: olha, não corrigi ortografia, não corrigi muita coisa, não. Então toma aí, no prefácio ele diz assim: ó, toma o livro do jeito que tá, do jeito que a Filoteia, né, o codinome Filoteia, do jeito que a Filoteia leu. E aí ele faz isso. Então, essa obra fácil, de entendimento fácil, foi por isso. Ele pegou as cartas mesmo e tacou-lhe aqui no livro. E agora, o É, é, livro em inter... si. Pode falar. é interessante, né, que quando você já fala Filoteia, já vem na minha cabeça uma alma devota, né, daquela pessoa que está tentando, assim, assim, que deixar claro o que você está dizendo, né, para as pessoas que estão assistindo, é que o que ele quer fazer, né, quis fazer na época,
é não recortar a pessoa da sua rotina para ser santa. Né? Como o Papa São João Paulo II falava, eu quero mais santos de calça jeans. O que São Francisco fazia era inserir na rotina da pessoa essa santidade e torná-la possível, né? Porque às vezes a gente acha que não é possível, mas é. Né? Uma coisa interessante o Diego me falou essa semana, só te cortando um minutinho só. Pode? E como é ser santo no dia a dia da rotina, ele comentou com uma pessoa que eles iam fazer uma coisa no dia 13, sexta-feira 13. Aí ele falou assim, mas você tem superstição, tudo? Aí a pessoa respondeu, não, eu sou católico. Eu achei isso uma resposta tão sensacional, assim, outra pessoa, porque às vezes a gente sente medo de falar que é católico, que é cristão. Vergonha, né? Tem gente que tem vergonha de expor isso, de revelar isso, parece que é uma vergonha. E quando, na verdade, a gente tem que expor. E é isso que São Francisco de Sales quer, né? Trazer para fora essa santidade. Com certeza. Aqui eu sigo, então, agora eu vou falar um pouco, assim, bem do livro mesmo. Ele dividiu o livro em 5 partes. A primeira parte, ele faz os exercícios iniciais, partindo desse momento inicial, assim, olha, eu decidi seguir o caminho da santidade. Então, se eu não me engano, são 20, todas as 5 partes em torno de 20 e poucos capítulos. Então, esses iniciais é assim, tá, agora eu decidi ser santo, eu decidi buscar o caminho da santidade, o que eu faço? Então, essa primeira parte fala um pouco sobre isso, sobre esse momento inicial. A segunda parte vem os grandes meios de unir ao céu. Aí eu acho interessante, que eu achei engraçado e bonito assim o jeito que ele escreveu, que ele diz o seguinte: os sacramentos é Deus que vem até a gente. Então, no batismo, na crisma, na primeira Eucaristia, é Deus que veio até a gente. E para a gente ir a Deus é por meio da oração. Então, essa segunda parte ele ensina os meios de oração, né? Eu, mas a Aline, a gente não leu ainda, a gente vai ler junto com todo mundo. Então, mas a gente viu, né, essa aula de filosofia, aparentemente ele faz o passo a passo para rezar, literalmente assim, beabá. Ele fala da comunhão, ele fala da comunhão, da confissão, ele é o que você falou, ele esmiuça tudo mesmo. Com certeza, assim, bem juninho, assim, vamos dizer, né? Então ele pega, assim, manter os sacramentos em dias, né? Ir à missa, os dogmas da igreja, né? Que muita gente que se diz católico nem conhece os dogmas da igreja. Eu acho engraçado que a gente não come carne na sexta e muita gente fica horrorizado com isso. Eu falo, gente, tá lá, quem é católico não deve comer carne na sexta. A gente também, Mas assim, também guarda. Então, assim. Eu falei que a gente também na sexta não come carne. E tem gente que acha engraçado mesmo. Não, muito pessoa católica e fala come carne na sexta normal, mas não. Então é tudo dogma da Igreja Católica, a gente vai trabalhar, né, essas coisas, eu imagino que ele vai trabalhar isso tudo. Então ele fala sobre isso, sobre os sacramentos, de manter os sacramentos em dia, que é a Eucaristia e a confissão, e a oração, né, que é a gente ir até Deus, a gente procurar Deus, a gente se elevar. A terceira parte do livro, ele trabalha as virtudes, que é aí que eu acho que é difícil, né? Virtude. O que é a virtude? Virtude é a disposição em fazer o bem. Existem coisas que a gente já tem. No final nós vamos falar um pouquinho de temperamentos, mas existem coisas que já vêm na gente. Eu tenho tendência a ajudar, eu já sou assim, é normal em mim. A virtude é aquilo que exige um esforço da minha parte para fazer. Né? Eu, como colérica, é um esforço danado eu ser calma. Então, é uma virtude quando eu consigo ser calma. Então, ele trabalha, e eu reparei, eu não sei se você reparou ali, as outras partes têm em torno de 20 capítulos, 20 e poucos capítulos. Essa terceira parte das virtudes tem 41 capítulos, porque virtude não é brinquedo, não. Gente, um dos títulos, avisos para as viúvas, da honestidade do leito conjugal, é só tema, devemos ter um espírito justo e razoável, é só tema que, né, só que a gente pega vai na pegar veia. Isso vão mesmo, ter. Aí é o que eu penso assim, né? Vão ter temas que a gente já domina mais, né? Igual eu falei que tem muitas coisas que a gente nasce com isso, então vão ter temas
que vão ser mais fáceis para a gente, mas vão ser temas que vai ser labuta todo dia e pedir a Deus todo dia para conseguir essa virtude. A quarta parte que eu achei interessantíssima, e principalmente para nós que estamos aqui no meio, né, que a gente tem falado, eu tenho usado esse nome no meio, a quarta parte ensina como livrar dos inimigos, das tentações. Aí eu pensei, que bacana, né? Ele se preocupa isso, porque não é só julgar um texto ali na sua mão, você tem que rezar e se vira. Não, São Francisco de Sales, ele se preocupa com essa minúcia de, você vai rezar? Vai ser tentado pra caramba. Então, eu vou te ensinar a livrar, né? Você tá aí com o livro, Aline? Lê uns títulos aí. Não, então, eu já ia te falar, eu já ia te cortar para falar. Falei. Mas olha para você ver, quando você fala, ele fala assim, natureza das tentações, diferença entre o sentir e o consentir, é do capítulo 3 desse prefácio. Deixa eu ler mais um dos títulos aqui, consolação para uma alma que se acha tentada. Né? A inquietação, a tristeza. Pode continuar. Pode ir. Como a tentação e a deleitação podem ser pecados, é preciso resistir às pequenas tentações. Assim, ele gente, isso aqui, vamos falar a verdade, é um dicionário para qualquer católico. Exatamente. Está na dúvida no dia a dia, gente? Abre lá e vê se você está fazendo certo ou errado. É um dicionário para todo cristão. E aí, seguindo, eu estava na quarta, né, das tentações. Na quinta parte, ele leva a alma no que ele chama de solidão, de acalmaria. O Padre Paulo Ricardo chama muito isso de momento escuro da alma. Eu confesso que eu não entendi muito bem isso, mas quando a gente lê o livro, espero que a gente entenda. Mas ele fala que é um momento mais de reflexão. Ok, eu já sei rezar, eu já sei trabalhar as virtudes, eu já sei como livrar do inimigo. Então, parece que é um momento assim, vamos revisar isso aí, vamos ver o que você precisa fazer, é meio que mão na massa, a parte 5 ali, como é que fala? É o dia a dia, aparentemente ele leva a reflexão de tudo que você fez, ou uma revisão mesmo, né? Talvez essa quinta parte a gente tenha que voltar mais nela para a gente revisar mais. É um autoexame, como se fosse um autoexame da sua alma, né? Exatamente. É um autoexame da sua conduta, tipo assim, se examinar para ver o que precisa mudar e o que você já fez. É um autoexame, o nome é esse, autoexame. Uhum. E aí São Francisco Sales ele segue dizendo assim, o quanto é penoso, o quanto é trabalhoso guiar, a conduzir almas, ele chama isso de conduzir almas para o céu. Mas ele diz o quanto ele aprende, o quanto é gratificante também. É trabalhoso, e eu acho engraçado que no prefácio ele reclama muito, porque ele é bispo, ele já tem muito serviço. E ele ainda tem que ser diretor espiritual dessas pessoas. E aí ele dá um exemplo de uma mãe. Ele falou assim, por exemplo, um tigre, quando um caçador pega o filhote desse tigre, e essa mãe tem oportunidade, ela pega o filhote e corre. E ele falou assim, ela corre muito mais do que o normal, se ela estivesse correndo sozinha. E ela corre mais e com um peso a mais, que é o filho nas costas. E aí ele compara, ele diz assim, nós, como diretores espirituais, a gente tem essa paternidade, que é pesado a gente correr, mas a gente até corre mais. E todo diretor espiritual, ele chama as pessoas que eles dirigem de filhos mesmo, são literalmente filhos. E aí ele segue dizendo assim, ele reconhece a sua pequenez, eu acho muito bonitinho, porque São Francisco Sales, até eu busquei caçar sobre ele, por causa dessa humildade que ele tem, né? E aí ele, no prefácio, ele diz, olha, eu sou pequeno, hoje ele é santo, né? Mas quando ele estava escrevendo, ele estava falando assim, eu não sei se eu sigo tudo, não sei se eu consigo seguir tudo, para mim é difícil também seguir tudo. Mas eu penso que ele seguia, ele só estava ele só estava ali não se engrandecendo. E ele diz, ele assume que ele não é totalmente devoto, que ele quer ser devoto, mas que ele busca todo dia, ele tem uma grande vontade de ser. Olha o exemplo que você deu aí da mesa, dele arranhar a mesa embaixo para não tratar mal alguém, para não falar nada. E aí ele diz que todo dia é um novo dia de buscar o céu. Então acorda de novo, errei, acorda e vamos tentar de novo. E aí eu vou finalizar minha fala aqui
com duas citações de São Francisco Sales. E aí eu levo essa citação muito para mim e para a Aline, porque quando, né, não sei quem chegou depois, a gente falou que a gente ia fazer esse estudo nós duas. Então resolvemos gravar essa live, porque quem quiser estude com a gente. Então nós estamos aqui aprendendo, obviamente, mas acaba que falando aqui com vocês que estão aqui nos ouvindo, a gente acaba tendo esse retorno de todo mundo, vamos todo mundo ser santo junto? Olha que legal, porque quando é junto é bem mais legal. Eu vou fazer duas citações dele aqui. Um bom modo de aprender é estudar. Um melhor é escutar. Mas o melhor de todos é ensinar. E a segunda citação de São Francisco é assim: Nosso Senhor quer que eu desenhe nos corações não só as virtudes comuns, mas também a devoção que lhe é tão cara. E eu faço de bom grado, cumprindo o meu dever, esperando que, gravando no espírito dos outros, o meu também receberá alguma coisa. E é meio que isso que eu e a Aline estamos tentando aqui. A gente está gravando no espírito de vocês alguma coisa, espero que o meu também receba algo, né? Receba. É ser portador de Cristo, né? Aonde a gente estiver. É interessante que você fez me lembrar de uma parte da missa, né? Que assim, para mim é mais onde eu estou em comunhão com Deus. Quando eu recebo a comunhão, eu falo que a hora da gente conversar com Deus é ali. É conversar, expor. E aí, quando eu recebo, eu falo, Senhor, que aonde eu estiver, eu seja portadora de Ti. Que as pessoas que olhem para mim vejam alguma coisa do Senhor, porque a gente sabe, né, que, não sei se foi Santo Agostinho que falava assim, que evangelizar mesmo em silêncio, né? E aí, toda vez que eu estou muito nervosa, que a gente acaba descontando mesmo, não tem jeito, gente, assim. Por isso que a gente busca a santidade da nossa família, porque é onde a gente não tem máscara. Na rua, no seu trabalho, a gente sempre usa uma máscara. Mas em casa é onde a gente está despidos, a gente é aquilo ali cru e nu. Então, é a busca da santidade da família. E às vezes, quando a gente fica muito nervosa, assim, aí a gente pensa assim, Senhor, na hora da comunhão a gente se torna um sacrário vivo, que eu possa carregar isso para a semana, até eu chegar aqui e te comungar novamente, né? Que eu acho que se a gente começar a pensar assim, a gente vai pensar duas vezes antes de agir por impulso, né? Eu, como sanguíneo, ajo muito por impulso, né, gente? Voltando aos temperamentos. Mas estamos tentando a não agir mais como impulso. A gente tenta, consegue todo dia, nem São Francisco. São Francisco Não. Sumiu aqui, que não conseguia todo dia. Não conseguia todo dia, né? Você quer explicar como vai funcionar? Deixa eu só fazer mais uma coisinha. Se eu não me engano, eu vi aqui subindo nos comentários. A Fábia comentou assim: eu acho que quem tem que ter diretor espiritual é só santos. Na verdade, eles chegaram lá porque eles tinham, né? Diretor espiritual. Mas eu estou tentando lembrar uma coisa que eu não contei no início. O que acontece? Por que eu busquei esse livro? Wagda, tenho feito um trabalho no YouTube. E já tem um tantinho bom de gente lá me seguindo. E eu comecei a sentir uma pressão. Pensei, meu Deus, tem muita gente ali, né? Esperando eu postar os vídeos, esperando eu falar alguma coisa. Eu falei, então eu já sou uma figura ali na frente de algumas pessoas. E eu comecei a sentir um medinho no coração, assim. Aí eu pensei, cara, eu preciso de um diretor espiritual. E aí, procurando, eu até conversei com a minha prima Josi, não sei se ela vai conseguir assistir isso. A Josi falou assim, reza. Ela falou assim, não. Eu falei, como que eu arrumo? Né? Onde vivem? O que comem? O que são os diretores espirituais? Aí a Josi falou assim, reza. Reza e pede a Deus que ele vai te encaminhar. E aí, buscando, eu não sei como, eu juro pra você, eu não sei como eu caí no vídeo daquela aula de filosofia daquela moça. E aí, daquela professora, que eu não sei o nome dela, me perdoe ela de não citar ela, mas eu não lembro. Depois, na próxima live, a gente cita ela. Mas aí ela disse, falando sobre a Filoteia, e ela diz exatamente isso. Ela fala assim, antigamente existia direção espiritual para as pessoas, porque existiam-se mais padres, existiam menos pessoas. Então era fácil ter uma direção espiritual, era só chegar lá no seu padre de estimação e pedir que ele seja seu diretor. Mas só que hoje em dia
tá muito populoso, né? Aqui, por exemplo, o padre ele tem absurdo de gente na comunidade e ele não tem tempo. Às vezes, algum padre tem 4 ou 5 comunidades, etc. e tal, ele não tem tempo, porque uma direção espiritual é uma coisa séria. Eu vejo aqui que São Francisco de Sales fala que é uma coisa séria. Você vai pegar uma alma para ajudar a conduzir ela para o céu. E aí, escutando essa aula, eu falei: pronto, achei meu diretor espiritual. Meu diretor espiritual é São Francisco de Sales. Porque aqui ele me dá todo, porque aqui ele dirigiu alguém, ele estava dirigindo alguém. E aqui ele vai dirigir todo mundo aqui, nós todos que estamos aqui e todo mundo que quiser. Então eu falei, pronto, nessa hora que eu vi essa aula, eu falei, pronto, achei meu diretor espiritual. Então, quem quiser um diretor espiritual, compra o livrinho da Filoteia, vamos rabiscar ele com a gente aí. Isso. E quem sentir necessidade de algo mais, né, que não consiga no livro, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem vários padres que postam vídeos no YouTube diariamente. O Padre Paulo Ricardo é um deles. Sou E fãzaça. assim, ele dá um direcionamento. A Líbia falou que está precisando de um diretor espiritual. E então, Líbia, ele faz o sermão do Evangelho do dia. E automaticamente ele desmembra isso e faz como se fosse uma direção espiritual. E assim, ele é sensacional. Dos padres hoje, né, que tem canais no YouTube, ele é o único que eu sigo, assim, para Eu escutar acho todo Padre dia. Paulo. E ele tem cursos também, né? Agora nós já estamos meio que em vias nós já falamos as coisas Luiz? necessárias. Ele tem cursos que a gente falou no início. A gente fez o curso de temperamentos. Não, o curso de temperamentos foi um divisor de águas na minha vida ali, que eu me conheci. E um dos primeiros passos para a santidade é se conhecer. Você precisa se conhecer, ver onde você está pisando. E ali o Padre Paulo Ricardo ele tem curso de tudo, ele tem curso de Lutero, ele tem curso de Maria, de Rosário, de família, de casais. Então, quem tiver interesse, entra lá no site dele. Agora ele tá vendo. Antes ele vendia o curso, todos os cursos mensais, mas agora ele tem vendido os cursos separadinhos. Então, assim, entra no site do Padre Paulo Ricardo, compensa demais. E aí eu costumo dizer o seguinte: quem vai fazer curso do Padre Paulo Ricardo? Senta, pega um caderno e vai fazer o curso bonitinho. Separa uma hora do seu dia que eu acho que vale a pena. Escreve. É um momento de oração, é um momento de você pegar aquele curso ali para ele transformar a sua vida. Então é isso. Ô Maria Beatriz, Pode ir. pode. A Maria Beatriz perguntou se fica gravado, vai ficar gravado. E aí Assim vai ficar espero, gravado no Deus Instagram da abençoe. Madre Pérola? Não, no meu aqui, Vai não dar consigo gravar no lá. seu? Então ótimo. Então a Wagner grava e deixa no IGTV, né? Do Instagram. Isso, eu vou conseguir, se Deus quiser. E a Líbia citou o padre Mário Sartori, também gosto, viu, Lí? Eu não Gosto conheço o dele Padre Mário também. Sartori, vou procurar Ele é saber. bom também. Ô, gente, alguma Deixa eu ver. pergunta do livro? A Wagner vai explicar como vai funcionar. Você quer explicar? Você fala os finais. Então, o que nós vamos fazer? Essa live é mais de apresentação. Vocês viram o que é Filoteia, qual que é o nosso intuito, né? Então, o que eu e a Aline vamos fazer? Nós vamos fazer um grupo de, como é que fala? O Clube do Livro, né? Vamos chamar assim, grossamente falando, um Clube do Livro. A gente tem o livro, o meu é esse aqui, ó, da editora Voz. Mostra o seu aí, Aline. É a mesma coisa, só muda a capa e o tamanho. Isso. O meu é bem de bolsa mesmo, ele é grossinho aqui. Eu comprei pela internet, que eu não consegui achar aqui perto. Mas assim, pode ser pela internet, qualquer livraria católica. Quem é aqui de Contagem tem um ponto católico aqui no Eldorado. Então, assim. Eu achei o meu na Saraiva, editora Vozes, mas o meu eu comprei na Saraiva. Acha tranquilo, assim. Eu tinha Em pela Uberlândia. internet também. Quem for de Uberlândia. Uberlândia. Lá em Uberlândia, aqui em Catalão, não tem. Mas aí a gente comprou o livro. A nossa ideia é o quê? É fazer um clube do livro mesmo. A gente vai fazer. A vida de todo mundo é corrida, a gente sabe disso. Mas só que, né, já dizia São Francisco de Sales, é possível as almas do meio buscarem a santidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos. E esse horário de 21 horas é como a gente é mãe, né? Eu tenho um filho ainda de 3 anos, e é um horário mais cômodo para nós, né? Assim, não sei se ficou um horário ruim, mas é o que, assim, né? A gente achou melhor que a gente dá a janta e libera, né, Wagner? Mas de todo jeito eu vou deixar confortável. gravado. Porque qualquer coisa a gente deixa gravado lá, as pessoas assistem depois. Qual que é a nossa ideia?
A nossa ideia é fazer 3 capítulos a cada 15 dias. Então, a gente vai fazer uma live daqui 15 dias. Ficou dia 19, né? Foi isso, Aline? Dia 19. 19/11, às 19 do 21h. 11, a nossa próxima live. Aí nós vamos fazendo assim, de 3 em 3 capítulos, a gente vai discutir sobre a live. Mais ou menos isso que a gente fez aqui. Eu vou falar um pouco sobre o que São Francisco disse, a gente vai discutir um pouco, e no final a gente vai colocar o que a gente entendeu, o que a gente tirou disso aí. Deixa eu pegar aqui os 3 primeiros capítulos para a gente ver o que a gente vai falar. Peraí. Aqui, ó. Então, dia 19. Também para discussão, né? Nas lives seguintes, a gente pode abrir para discussão, porque aí vai ser um clube do livro, aí o pessoal pode ir mandando que foi lendo também, né? Para a gente, durante a live. Quer ler os 3 primeiros capítulos aí? Então, vamos lá. Parte 1. Esse é tipo um prefáciozinho da parte 1. Avisos e exercícios necessários para conduzir uma alma, que começa a sentir os primeiros desejos da vida devota, até possuir uma vontade resoluta e sincera de abraçá-la. É uma oração, né? Como se fosse uma oraçãozinha. Isso, tem então, uma oração, tem a oração também. No final do prefácio, né? A oração dedicatória que tem no início. Então, nós vamos fazer no dia 19 esses 3 primeiros capítulos. A natureza da devoção, a propriedade e excelência da devoção, e a devoção é útil a todos os estados e circunstâncias da vida. Então, nós vamos discutir no dia 19 esses 3 capítulos. Então, quem quiser, bora com a gente, porque a santidade não é fácil, a gente precisa de um diretor espiritual. A princípio, eu achei aqui o meu São Francisco Sales de diretor espiritual. Aline, olha a hora da live aí, isso. 21h59, que eu acho que a gente perde se a gente não salvar ela. Então, gente, só respondendo as perguntas rapidinho. Alexandra, achei na Saraiva, mas tem na leitura, na Vozes, ela é da edição da Vozes, e na Americanas. Eu comprei por R$ 39,90. Você também, não foi? O meu também, foi R$ 39,90. Foi R$ 39,90, não é um livro caro. Então, gente, sem mais perguntas, né, a gente vai ter que encerrar, né? A gente vai ter que encerrar a live para ver se eu consigo salvar ela aqui. Deus abençoe que eu consiga salvar. Amém. A gente fica com Deus, viu? Obrigada a todo mundo que entrou. Espero que vocês, no dia 19/11, nos acompanhem novamente. A gente vai soltar os panfletinhos antes para lembrar vocês. Beijo, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau. Com Deus. Tchau.